Segredos e reviravoltas chocantes. A vida de Robin Gibb. Investigações do FBI, tentativa de assassinato, vício e escândalos de uma estrela do pop em busca da redenção. Robin Gibb era inconfundível. A sua presença ao cantar ao lado de seus irmãos, usando seus icônicos óculos de cristal azul e sua voz única, realmente cativava a todos. No entanto, como em muitas trajetórias de sucesso, tanto coisas positivas quanto negativas foram trazidas à sua vida. O encanto do palco também trouxe consigo tentações, e Robin acabou se entregando aos atrativos do vício e também às relações conturbadas com as mulheres. No dia 22 de dezembro de 1949, a maternidade Jane Kruckle, situada na pitoresca cidade de Douglas, na ilha de Man, testemunhou o nascimento de um talento que viria a brilhar intensamente na cena musical. Robin Hugh Gibb. Ele veio ao mundo como gêmeo fraterno de Maurice Gibb, tendo a honra de ser o irmão mais velho por uma diferença de apenas alguns preciosos minutos. Barbara Gibb, nascida Paz, e Hugh Gibb orgulhosamente deram as boas-vindas ao novo capítulo de suas vidas. No contexto dessa família musicalmente inclinada, Robin se juntou a seus irmãos, incluindo Barry e Andy, além da sua irmã Leslie, mas o destino da família Gibb estava prestes a tomar um rumo decididamente audacioso. Após os desafios e turbulências dos anos da Segunda Guerra Mundial, a família tomou uma decisão ousada: embarcar em uma jornada em busca de um recomeço na vibrante cidade industrial de Manchester, na Inglaterra. Manchester não era apenas uma cidade marcada pelo declínio industrial. Era um caldeirão fervilhante de criatividade e possibilidades. E nesse cenário, os jovens irmãos Gibb começaram a trilhar o seu caminho na música. Era o início de uma jornada que não apenas mudaria as suas próprias vidas, mas também deixaria uma marca na história da música, um legado que perdura até os dias de hoje. Assim que chegaram a Manchester em 1955, os irmãos Gibb rapidamente deram vida a uma nova aventura musical, como os Rattlesnakes, com Barry empunhando a guitarra e assumindo os vocais principais. Robin e Maurice compartilhavam os holofotes com seus vocais distintos. A banda contava também com Paul Frost na bateria e Kenny Rocks no contrabaixo, formando o quinteto que estava pronto para conquistar os palcos dos teatros locais. Eram jovens aspirantes a músicos, ansiosos para mergulhar de cabeça na cena musical de Manchester. As suas influências eram um caldeirão de talento, inspiradas por artistas populares da época, como por exemplo Everly Brothers, o carismático Cliff Richard e também o talentoso Paul Anka. Essas influências musicais serviam como alicerce para a jornada musical dos irmãos Gibb. A música era muito mais do que uma paixão para eles. Era uma força que os impulsionava, uma chama que ardia incessantemente. No entanto, a trajetória dos irmãos Gibb era como uma trilha sinuosa, repleta de desafios e bastante obstáculos. Durante a sua infância, o caminho dos irmãos foi marcado por episódios turbulentos, incluindo pequenos furtos e até mesmo incêndios criminosos. A busca por identidade e propósito os levou a explorar diversos caminhos, nem sempre seguindo o caminho convencional. Em meio a essas jornadas pessoais, a família Gibb recebeu um chamado das autoridades locais para repensar o seu futuro, a possibilidade de recomeçar em um novo país, mas especificamente na Austrália. Começou então a ganhar força essa possibilidade como uma alternativa séria. A mudança, embora repleta de incertezas, abriria uma nova página na história dos irmãos Gibb, moldando o curso de suas vidas de maneira única e surpreendente. Barry explica sobre a mudança de país e problemas com a lei em uma entrevista mais tarde. Ele disse o seguinte: "Nós criamos um monte de problemas. Nós infringimos a lei tanto quanto podíamos. Nós brincamos com fogo, queimamos um monte de lugares, todos vazios, exceto na vez em que Robin colocou fogo na loja de alguém. Até que um grande amigo policial entrou em contato e disse ao meu pai: olha, se quiser evitar que seus filhos vão para o reformatório escolar, mude-se para a Austrália." Bom, então em agosto de 1958, os irmãos Gibb iniciaram uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Com a coragem que só a busca por um novo começo pode trazer, a família partiu rumo à Austrália. A nova vida em Redcliffe foi uma verdadeira imersão na cena musical local. Determinados a fazer o que amavam e a ganhar a vida através disso, eles se lançaram no mundo da música. A energia e a paixão que eles trouxeram para o palco não passaram despercebidos pelos olhos atentos de dois visionários da indústria musical local, Bill Good e Bill Gates, nomes que ecoaram na história da música, assim como os próprios Bee Gees. Bill Gates, cuja visão ultrapassava o seu tempo,
teve um papel fundamental no curso dos acontecimentos. Ele chamou o grupo de Bee Gees, uma abreviação que rapidamente se transformaria no icônico nome Bee Gees, embora esse nome não seja uma referência direta aos irmãos Gibb. Como muitos acreditavam, ele logo se tornou sinônimo de sucesso e criatividade em ascensão. A energia e o talento dos irmãos não eram apenas reconhecidos, eles eram celebrados pelo público. No ano de 1960, o autódromo Redcliffe Speedway serviu de palco para suas apresentações durante os intervalos das corridas. O público não apenas aplaudia, mas também expressava o seu apoio financeiro, jogando dinheiro na pista como um testemunho da impactante presença dos irmãos. Esses passos iniciais pavimentaram um caminho para um percurso musical notável. Eles não apenas se apresentaram em resort ao longo da costa de Queensland, mas também conquistaram a atenção do renomado artista australiano Cole Joy, através de suas composições originais. Essa conexão marcou um ponto de virada, culminando em um contrato de gravação em 1963 com a Lindell Records, subsidiária da Festival Records. Usando este nome, o trio então lançou 2 ou 3 singles por ano, enquanto que Barry também contribuiu com suas composições para outros artistas da Austrália. A ascensão do grupo continuou e em 1962, os Bee Gees foram selecionados como a banda de apoio para um show de Chubby Checker no estádio de Sydney, um evento que marcaria um capítulo importante na jornada musical dessa banda. Entre os anos de 1963 e 1966, a família Gibb fez a sua moradia no endereço 171 Bunny Run Road, Maroubra, em Sydney. Essa época seria eternizada por Robin Gibb e sua canção Sydney. Um retrato da experiência dos irmãos vivendo nessa cidade. A música foi posteriormente incluída em seu álbum póstumo intitulado Phoebe Stick Catherine's Drive. Tragicamente, a casa onde residiram foi demolida no ano de 2016, mas a sua memória e influência na trajetória dos Bee Gees permanecem vivas. Nos anos 60, a jornada musical dos irmãos Gibb começou a ganhar força. Um modesto sucesso com a música Wine and Woman sinalizou o início de sua incursão na indústria musical. What shall I do? What shall I do? What shall I do? Esse primeiro vislumbre de reconhecimento levou ao lançamento do álbum inaugural do grupo, intitulado The Bee Gees Single and Play Barry Gibb Songs. No entanto, apesar dos seus esforços, o álbum não alcançou o sucesso comercial desejado, levando a gravadora Festival Records a considerar a possibilidade de abandonar o grupo. Porém, a história dos Bee Gees estava prestes a dar uma guinada crucial. O encontro com Nat Kipner, um empresário associado à Spin Records, uma gravadora independente e emergente, trouxe uma nova perspectiva. Kipner assumiu temporariamente o papel de empresário do grupo e orquestrou uma mudança para a Spin Records. Nessa nova configuração, a Festival Records ainda detinha os direitos de distribuição dos Bee Gees na Austrália. Um momento decisivo veio quando os Bee Gees cruzaram o caminho de Ozzy Byrne, um engenheiro produtor da Spin Records. Byrne abriu as portas do estúdio St. Clair para o grupo, oferecendo-lhes acesso ilimitado. Essa oportunidade inestimável permitiu que os irmãos pudessem aprimorar suas habilidades de gravação e também explorar o seu potencial artístico de maneira mais profunda. A colaboração entre os Bee Gees e Ozzy Byrne marcou um ponto de virada crucial para o grupo. A liberdade criativa e um ambiente propício do estúdio permitiram que eles experimentassem, refinando sua sonoridade e expandindo seus horizontes musicais. Foi nesse ambiente que suas composições começaram a evoluir, mostrando uma profundidade e uma riqueza artística que seriam fundamentais para o sucesso do grupo futuro. No entanto, apesar de todo o talento e esforço, o sucesso internacional ainda estava por vir. Em 1967, a família Gibb decidiu retornar à Inglaterra em busca de oportunidades musicais. Foi o início de uma jornada que os levaria à fama global. Em janeiro de 67, os Bee Gees, ironicamente, tiveram o sucesso na Austrália que tinham procurado por tanto tempo. A música Speaks and Specs. Uma das várias canções gravadas no estúdio de Ozzy Byrne, foi lançada como um compacto em setembro de 1966 e se tornou um sucesso em todo o país. Examinando a sua carreira australiana, Robin destacou em uma entrevista o seguinte: "Nós nunca conseguimos o real estrelato.
considerando como os Bee Gees eram tratados na época. Se tivéssemos conseguido algum, na nossa carreira profissional, poderíamos até ter ficado. Mas do modo que éramos tratados, o único remédio para os Bee Gees era deixar a Austrália. Justo quando estavam prestes a se despedir, a Austrália finalmente começou a cumprimentá-los. Em 1966, foram eleitos o Grupo do Ano e Barry ganhou o prêmio de melhor compositor do país. Isso conforme reconhecido pela imprensa nacional. Somente quando eles estavam no navio é que souberam que a canção Speaks and Specs tinha de fato chegado ao grande sucesso nas paradas. E Robin lembra sentir que isso era um sinal. Nós sabíamos porque era o número 1. Porque pessoas como Ozzy tinham nos dado tempo, nos salvando. Deixando um sucesso para trás na Austrália, os irmãos Gibb foram então para casa, foram para a Inglaterra e também para um futuro incerto. Bom, estamos agora no ano de 1967. O grupo firmou um contrato com a gravadora Polydor e lançaram uma série de álbuns que conquistaram fãs ao redor do mundo. Os seus êxitos incluíram canções memoráveis como Massachusetts e To Love Somebody. To love somebody. To love somebody. A combinação única de suas vozes e suas habilidosas composições acabou destacando o grupo em meio ao cenário musical repleto da época. O ano de 1968 foi outro marco na trajetória dos Bee Gees, com o lançamento do 5º álbum da banda, intitulado Idea. Este álbum se tornou um dos mais bem-sucedidos da carreira e apresentou os hits I've Gonna Get Message to You, Smile, said, come and walk with me, come and walk. E I Started a Joke. I started a joke, which started the whole... O sucesso continuou, e a banda consolidou ainda mais a sua reputação na indústria musical. Bom, mas infelizmente, durante o lançamento do álbum Odessa, em 1969, vários problemas começaram a surgir dentro do grupo. Naquele ano, Robin queria mais destaque no grupo, mas não conseguiu o espaço que ele tanto desejava. Isso levou a uma briga e, consequentemente, à separação do grupo. Robin tomou a decisão de começar sua carreira solo, e ele teve sucesso ao lançar o single Saved by the Bell, que chegou ao topo das paradas de sucesso. Ele também gravou outros discos planejados. No entanto, os Bee Gees fizeram as pazes e eles voltaram a se reunir de novo. Barry disse em entrevista tempos depois o seguinte: não existia comunicação entre ele e Robin, ele saiu de controle, arrumava discussões. Eram as pílulas falando, não éramos nós, eram só estimulantes, mau humor e nervos, abriam um buraco embaixo de nós. Em um trecho da biografia dos irmãos, eles concordam que foi o dinheiro, o ego, o sucesso e a publicidade que mudaram a vida dos Bee Gees, e Robin admitiu: comecei a tomar estimulantes, depois comecei a tomar tranquilizantes, eu costumava mergulhar em todas aquelas pílulas. No entanto, os Bee Gees fizeram as pazes e voltaram a se reunir como banda, e o resto todo mundo já sabe, né? Caso você não saiba, tem um vídeo sobre a trajetória dos irmãos aqui no canal, procura lá. Bom, entre altos e baixos, o ano de 1976 foi de fato o ano. Eles foram convidados para participar da trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite, que virou um marco cultural dos anos 70. E o álbum com a trilha sonora do filme bateu todos os recordes de vendas possíveis. Isso segundo a Billboard. Ele é o 5º álbum mais vendido da história da música, com 37 milhões de unidades. Na época do seu lançamento, manteve-se por anos no topo das vendagens, sendo superado apenas quando Michael Jackson lançou o álbum Thriller. Mesmo após o retorno dos Bee Gees, Robin continuou gravando algumas canções solo, como por exemplo a cover dos Beatles, Oh Darling, e também Help Me, que fez parte da trilha sonora de Times Square. Na década de 1980, os Bee Gees diminuíram bastante a sua carreira como cantores e passaram a produzir discos para outros artistas. Enquanto isso, Robin investiu em sua carreira solo e lançou outros 3 álbuns entre 1983 e 1985. Os 2 primeiros álbuns eram mais voltados para o pop e para a dança, fazendo sucesso na Alemanha. Já o terceiro álbum era mais voltado para baladas e contou ainda com a colaboração dos seus irmãos do Bee Gees na produção. Depois desse período, os irmãos Bee Gees se reuniram de novo e continuaram juntos até o ano de 2002,
quando então decidiram fazer uma nova pausa. Além de sua notável carreira musical, Robin Gibb também enfrentou desafios em sua vida pessoal. No ano de 1968, Gibb casou-se com Molly Hullis. Um pouco antes de se casarem, os dois sobreviveram a um acidente de trem em 5 de novembro de 1967. Acidente esse que foi considerado uma tragédia, quando um movimentado serviço de trem noturno de domingo descarrilou. Dos 12 vagões, lotados de passageiros, 11 descarrilaram e 4 viraram de lado, resultando em 49 mortos e 78 feridos. Esse foi considerado o 6º pior desastre ferroviário da Grã-Bretanha em termos de número de mortos. Que coisa, hein? Bom, o casal teve 2 filhos juntos, Spencer e Melissa. Infelizmente para a família, a popularidade dos Bee Gees melhorou drasticamente logo depois que eles se casaram. Como resultado, ele se mudou para os Estados Unidos, mas Hullis não quis segui-lo. Como informou a ABC News, ela se recusou a levar os filhos para a América, então eles raramente se viam. As coisas ficaram mais complicadas quando a mulher ganhou a custódia dos filhos. Em 1980, depois de muitos anos separados, Gibb e Molly se divorciaram oficialmente. Foi só quando Melissa tinha 10 anos e Spencer tinha 12 que Gibb se reuniu com eles. Entretanto, a história entre eles ainda teve alguns capítulos adicionais. Em 9 de setembro de 1983, ele foi preso e condenado a 14 dias de prisão por ter violado uma ordem judicial ao falar com a imprensa sobre o seu casamento. E como se não bastasse, documentos recentes revelaram que o processo do divórcio não foi calmo. Ele foi foco de investigação do FBI no auge dos Bee Gees, pois teria contratado um assassino para matar os advogados da ex. Olha só que coisa! A ameaça despertou a atenção do órgão americano federal de investigação, o FBI. Documentos recém-liberados revelam que o cantor enviava mensagens de sua casa em Miami para os advogados Raymond e Walters, em Londres. Em um dos telegramas, ele disse o seguinte: "O que vocês têm feito já passou dos limites. Já estou providenciando um contrato. Agora é uma questão de tempo." A empresa de advocacia denunciou Robin ao FBI após receber inúmeros telegramas de Gibb com ameaças de morte, relatou o órgão. Arquivos liberados sob o Ato de Liberdade de Informação em tradução livre mostram evidências de que os investigadores consideraram maneiras de investigar as acusações sem causar nenhum tipo de alarde, já que a voz por trás do hit Stay Me Alive estava no auge de sua fama, né? A defesa de Robin declarou que ele não seria tolo o suficiente para realizar qualquer tipo de ameaça, principalmente por saber que poderia arruinar a sua carreira. O assunto foi abandonado e o arquivo fechado em março de 1981, já que Molly e os advogados não quiseram prestar queixa contra o cantor. Durante sua vida, Robin Gibb também teve outros relacionamentos amorosos. Em 1985, ele se casou com Duina Murphy, sendo assim ela sua segunda esposa. Duina Murphy, uma artista, escritora e também sacerdotisa druida. Murphy, que dirigia uma fábrica de puffs no Reino Unido, conheceu Gibb em 1980 graças ao seu primo. Eles deram as boas-vindas ao seu único filho juntos, Robin John, em 1983, apenas 2 anos antes de se casarem. Para muitos, Gibb e Murphy eram um exemplo de família muito moderna, pois tinham almas artísticas e tinham também a mente muito aberta. Murphy disse uma vez que ela e Robin se conheceram procurando uma casa juntos. Eles finalmente perceberam que tinham muito em comum, incluindo interesses compartilhados em história, mitologia e prédios antigos. Nos anos 90, o relacionamento deles ganhou algumas manchetes depois que Robin Gibb apontou que sua esposa era lésbica, e ele adorou. Anos depois, Duina disse que sua vida anterior foi meio selvagem, comentando que ela deixou seu estágio experimental no passado. Gibb também confessou que, na verdade, ele e Murphy tinham um relacionamento muito conservador, mas livre, pois eles não bebiam, nem fumavam, mas davam tempo e espaço um ao outro para realizar atividades diferentes. Em 2003, ocorreu a trágica morte de Maurice, o seu irmão gêmeo, e o deixou completamente devastado. Mesmo assim, o seu 5º álbum foi lançado uma semana após esse evento. O álbum Magnet apresentava músicas eletrônicas, composições de outros artistas e também regravações de clássicos. Já no ano de 2004, Robin iniciou uma nova turnê, que foi registrada tanto em CD quanto também em DVD. A turnê contou com a participação da Orquestra Filarmônica de Frankfurt e durou até o ano de 2006. Nesse mesmo ano, ele lançou o seu último trabalho, um álbum com canções natalinas, que também incluía uma nova composição de Robin, intitulada Mother of Love.
Só que como ele sempre foi um homem de muitas mulheres, como ele próprio se auto-intitulava, aos 50 anos de idade, ele começou um caso com a sua governanta de 25 anos, Claire Young, que 8 anos depois gerou seu quarto filho, uma menina batizada como Snow Evelyn. Bom, pouco tempo depois do nascimento de Snow, Gibb foi questionado sobre a menina. Embora ele não tenha compartilhado muitos detalhes sobre ela, ele disse que a nova vida foi enviada do céu e que era uma bênção. O forte amor de Claire pelo músico ficou conhecido na imprensa, mas ele, por sua vez, teria deixado claro ao amante que não iria abandonar a mulher. Durante o casamento, Duina fez uma declaração que ficou famosa, ao afirmar que os dois tinham um relacionamento aberto. Robin teve aventuras com amigas minhas, e ele fala sobre isso. Mas eu sou, acima de tudo, sua melhor amiga, assim como a sua mulher e amante, e tenho certeza de que ficaremos sempre juntos. A história da quarta filha do ex-Bee Gees também rendeu capítulos extras, por conta de pensão alimentícia, veja só você. De acordo com o jornal Mail Online, houve uma briga judicial que durou quase um ano. O cantor já teria pago o valor de 4 milhões de dólares para a ex-amante, para a assistência de Snow Robin, que na época tinha apenas 3 anos. No dia 14 de agosto de 2010, enquanto fazia uma apresentação na Bélgica, Gibb começou a sentir dores abdominais. Isso levou a uma série de eventos, culminando em uma cirurgia de emergência, que foi realizada no dia 18 de agosto de 2010, em um hospital de Oxford. Felizmente, Gibb se recuperou da cirurgia e logo voltou a se apresentar, fazendo shows na Nova Zelândia e também na Austrália. Em 2011, ele teve que cancelar uma nova turnê que inclusive tinha agenda aqui no Brasil devido aos mesmos problemas de saúde que o afetavam. Em novembro de 2011, veio à tona então uma notícia preocupante. O jornal Daily Mirror divulgou que Robin estava lidando com um câncer de fígado e que ele já estava ciente do diagnóstico desde o início daquele ano. No entanto, ele escolheu manter essa informação em sigilo da mídia, para não causar preocupações entre os fãs. Contudo, o final de abril de 2012 trouxe consigo novos desafios. Robin contraiu pneumonia, mergulhando-o em um estado de coma, embora tenha emergido desse coma algumas semanas mais tarde. A fragilidade de sua saúde continuou a avançar rapidamente e então, em 20 de maio de 2012, aos 62 anos de idade, o mundo perdeu Robin Gibb. A causa foi insuficiência hepática e renal, marcando o fim de uma vida extraordinária. Nesse momento, as cortinas se fecharam na jornada de um artista talentoso e prolífico, mas as suas contribuições inestimáveis para a música permanecerão gravadas na história. O corpo do músico foi sepultado na cidade de Tame, no centro-sul da Inglaterra, no dia 8 de junho, na presença do irmão Barry Gibb, de familiares e também muitos amigos. No funeral, Barry falou sobre a conexão entre Robin e seu irmão gêmeo Maurice, declarando que ambos eram lindos e agora estão juntos. Barry acrescentou que perder o irmão Maurice uma década antes havia sido a maior dor para Robin nos últimos 10 anos. Kenny Rogers relembrou: Robin fazia parte de algo único. Principalmente, Robin era um cara bom que não merecia morrer tão jovem. Todos sentiremos falta dele pelo que ele era como pessoa e pelo que trouxe para a música. A vida de Robin Gibb, marcada por uma carreira musical brilhante e desafios de saúde, deixou uma marca significativa no mundo da música. A sua paixão, talento e resiliência continuam a inspirar fãs e também vários artistas ao redor do mundo. A sua jornada é uma lembrança de que, mesmo diante das adversidades, a música tem o poder de transcender e também de tocar os corações de maneira profunda e duradoura. E assim nós encerramos o vídeo de hoje, que trouxe para você um pouco mais da história desse grande artista, Robin Gibb, dos Bee Gees. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveite então, se gostou, para você curtir, compartilhar com quem você quiser. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Fique à vontade aí para você também deixar nos comentários o seu artista predileto, o cantor, o grupo musical, de quem que você quer que a gente fale aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.